Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui bem alegre, portanto, estar fazendo mais um vídeo nesse canal chamado Compartilhando as Palavras do Céu, a qual a palavra que Deus colocou tocou muito em meu coração, chamou minha atenção para estar compartilhando essas palavras do céu, para estar abençoando a sua vida, né? Eu já quero agradecer a todos, externar toda a minha alegria às pessoas que estão me ajudando a esse canal, porque tudo é para Deus, nada é para me exaltar, é tudo para a honra e a glória de Deus, tudo é por Ele e para Ele. Não é verdade? Por intermédio da minha vida, muitas vidas estão sendo abençoadas, creio eu, e creio que esse canal, cada dia mais, Deus vai enviar recursos para estar crescendo. Não é verdade? Porque sabemos que tudo no começo parece em nossos olhos difícil, mas a luta é essa, a luta é o verdadeiro vencedor, não é aquele que desiste, não é aquele que para, é aquele que prossiga, né? Pode até ter uns rebaixamentos, mas o verdadeiro vencedor é aquele que prossiga, é aquele que persiste diante de Deus, é verdade? Eu quero aqui compartilhar a palavra, a passagem que fala acerca de Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego. Hoje está aqui, separei alguns versículos para estar abrindo a nossa mente, a nossa faculdade mental, verdade? E eu quero dar um conselho a todos que quer entender, interpretar a palavra de Deus, né? A primeira coisa é dobrar o joelho e pedir a Deus discernimento, sabedoria, que Deus, a palavra de Deus diz que o que nós pedimos nós recebemos e o que nós buscamos nós encontraremos. Então, a primeira coisa é pedir sabedoria ao Senhor do céu, que Ele vai te conceder rapidamente, breves palavras. Separei alguns versículos aqui, que se encontram em Daniel, capítulo 2, versículo 17. Então, Daniel foi para sua casa e fez saber o acaso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência dos inteligentes. Separei outro versículo aqui também, para falar acerca de toda essa história, que se encontra no versículo 32, capítulo 2. Nós lemos agora o capítulo 2, versículo 17, 18, 19 e 20. Agora vamos ler o capítulo 2, versículo 32, que fala acerca: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito, os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. O pé direito era de ferro, ou não sei, o pé esquerdo era de ferro, ou o pé esquerdo era de barro, ou o direito de barro. Mas aqui diz que a parte de ferro em parte de ferro, de barro. Ele estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, ao qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Meus irmãos, quem é amante da Bíblia Sagrada, leitor da Bíblia Sagrada, vai se deparar, vai dar muita vontade de querer, né, estudar sobre essas palavras de Daniel, uma passagem que nos ensina tanta coisa, uma passagem que nos ensina a vivenciar diante de Deus, uma passagem que restaura a nossa fé. Quando nós se deparamos com esse texto, a gente vem a pensar, refletir que Daniel tinha os olhos focados para o céu, em meio às adversidades que Daniel passava. Daniel era sempre servo de Deus. Que servo era esse? Era aquele que temia, que era fiel, sempre foi fiel à sua caminhada. Vai dizer que Daniel orava 3 dias um dia. E vai dizer acerca desses acontecimentos, no capítulo 1, no terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá,
viu Nabucodonosor e cercou todos os utensílios, pegou e levou até a casa do Deus dele, Deus pagão, Deus estranho. E vai dizer que mais acerca desses versículos, vai dizer que Deus, ele põe a um sonho, a uma visão a Nabucodonosor, e ele fica espantado ao espírito. E ali Nabucodonosor, ele chama os magos, os astrólogos, os sábios, para discernir, para compreender o sonho que ele tinha, que ele teve diante de Deus, ao qual ele mesmo não sabia discernir, interpretar aquele sonho para ele. Mas ali o rei pede para os magos interpretar. Os magos e os astrólogos falam para diante do rei: não há um homem na face da terra que poderá interpretar e falar esse sonho que você teve. E o rei fala: como os fazem isso? Em perder tempo fazendo essas palavras. E ali o rei, ele fica irado, fica em furor e põe um decreto. Nabucodonosor, rei, ele põe um decreto. Que decreto era esse? Decreto que todos os jovens que estavam diante dele, do palácio, foram mortos. Mas ali, Daniel, aleluia, ele pede misericórdia ao texto que nós acabamos de ler os versículos. Ele vai com Ananias, Misael e Isarias, ou qual o babilônico, o costume babilônico era mudar os nomes. Daniel foi de Beltesazar, Ananias foi de Sadraque, Misael foi de Misaque, e Azarias foi de Abednego. Ali os nomes deles eram esse perante o rei, mas diante de Deus continuava o mesmo. E ali vai dizer que Deus, após ele ter convocado os jovens, que era muito formoso, inteligente, ali vai dizer que Deus, ele concede inteligência para Daniel, tem a misericórdia de Daniel e concede inteligência para todos os jovens, mas para Daniel ele concede inteligência e discernimento para discernir o sonho. Ali nós podemos observar que Deus, antes de dar o sonho a Nabucodonosor, ele põe um dispor de misericórdia e graça a Daniel para propor discernimento para discernir o sonho. Ali Deus já estava preparando todo o cenário para que venha a ocorrer tudo quanto Deus queria. Deus dá uma ordem, aleluia. E sabemos ali acerca daqueles acontecimentos, Deus, ele dá um decreto para todos os jovens que foram mortos, aleluia. E vai dizer que Daniel, ele é muito formoso de semblante, todos os jovens que foram convocados diante do rei, vai dizer que Daniel, ele pede misericórdia, ele pede graça ao Senhor, para que Deus o respondesse, para que Deus discernisse, interpretasse o sonho para Daniel, para que Daniel estivesse diante do rei, interpretasse o sonho do rei. E ali Daniel interpreta todo o sonho. E vai dizer que, como após esse acontecimento, vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua, a qual ele queria, botar um decreto que todos os príncipes, os governadores, os jovens, todos reunidos ali, os governadores, para que quando ouvisse o som da buzina, da flauta, né, ouvisse, eles adorareis a imagem, a estátua, a imagem, e prostrasse diante dos pés da estátua. Ali Daniel, ele põe em teu coração que não ia se contaminar com os manjares da Babilônia, com os alimentos do rei. Por quê? Porque Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. E é no dia de hoje, meus irmãos, nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Aprenda isso. Diante de Deus, você tem misericórdia. Deus deu misericórdia a Daniel para que não fosse se contaminar com os manjares do rei. Não é verdade? Tem momentos que a gente passa por erros, que a gente passa, aleluia, pensando que Deus não está nos vendo, pensando que Deus não tem misericórdia de nós. Aqui é um exemplo. Quando Davi pede misericórdia, quando Daniel pede misericórdia a Deus, Deus o concede. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu gostaria de estar botando esse vídeo como A, e o outro vídeo falando sobre essa cerca de Daniel, para que sabemos que quando o vídeo ficar muito longo, muita gente perde o interesse de ver. E eu vou deixar que o vídeo termine por aqui, porque o próximo vídeo eu vou deixar a continuidade desse texto, a continuidade dessa passagem, porque tudo que Deus me revela eu vou falar diante do vídeo. Não vou esconder nada, porque cada vez que nós lemos
o texto, Deus nos revela sinceramente as palavras que Ele quer que eu fale. Amém, meus irmãos? Então fique na paz, que esse vídeo eu vou terminar por aqui. Amém? Que Deus abençoe todos que estão me ajudando e todos que sentiram no coração de me ajudar. Amém? Fiquem na paz a todos.